Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, o texto que encontramos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 39. Assim está escrito: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a gratidão precede os milagres. O Senhor Jesus, no exercício do seu ministério, não perdeu nenhuma oportunidade que lhe fosse aberta. E aqui ele estava partindo já para a Galileia, certamente lá ele estava direcionado a continuar o seu importante trabalho de pregar, ensinar e operar milagres. Esse foi o ministério de Jesus, dar a conhecer o amor de Deus o Pai, o seu plano de salvação e libertação e as promessas vindouras que vão se cumprir quando no encontro com Deus para viver a eternidade. E aqui diz que ele partindo, ele chegou ao pé do mar da Galileia, subiu ali ao monte e assentou-se. E diz-nos o versículo 30, isso que é importante. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. Observe que Jesus não precisou fazer aqui nenhuma propaganda, não precisou enviar os seus discípulos nos lugares onde as pessoas habitavam para convidá-las e chamar para que viessem, porque Jesus estava chamando que elas fossem, porque ele iria fazer ali um trabalho, ele iria realizar ali uma conferência, uma cruzada, ou seja, um tempo para pregar a palavra de Deus. Jesus foi com os seus discípulos e assentou-se naquele monte. E as pessoas que sabiam, que tinham conhecimento, se dirigiam
para o encontro com Jesus, porque todas as vezes que as pessoas foram ao encontro de Jesus, elas não voltaram da mesma maneira que chegaram. Pelo contrário, a presença de Jesus é abençoadora. A presença de Jesus atrai as pessoas. A presença de Jesus desperta no coração das pessoas a fé, a confiança em Deus. E quando há este elemento de fé no coração, em razão daquilo que ouvem e daquilo que podem esperar da parte de Deus, os milagres começam a acontecer. E com Jesus não era diferente. Embora ele sendo humano, ele estava na direção de Deus, o seu Pai, estava ungido com o Espírito Santo, estava ali fazendo um trabalho importante e glorioso para fixar, estabelecer no coração das pessoas as verdades fundamentais com relação ao amor de Deus e ao plano de libertação destas vidas. E enquanto aqui esteve, ele defrontou-se com muitas situações, com muitas pessoas sofridas, amarguradas, enfermas, paralíticas, oprimidas. O certo é que havia problemas de toda a natureza. Jesus veio, então, para demonstrar o amor de Deus e estava em pregar, ensinar e curar. Quando Jesus se assenta naquele monte com os seus discípulos, as pessoas começam a chegar. Eles começam a vir de várias localidades para aquele lugar aonde Jesus estava. O lugar onde Jesus parava, as pessoas se reuniam. Jesus, então, estava sempre próximo de pessoas. Ele não vivia de maneira isolada, mas vivia no meio do povo. E aonde ele começava a falar, o povo começava a chegar, começava a se acomodar e dará atenção ao que Jesus estava dizendo. Mas observe como esta multidão chegou diante de Jesus. Não foi somente as pessoas que tinham facilidade de chegar, não. Mas veja quem compunha esta multidão. Diz-nos a palavra, e veio ter com ele muito povo. Agora, dentre este muito povo, tinha vários outros, conforme diz aqui, que trazia coxos. Coxo é aquele que tem dificuldade, não sabe andar. É preciso que alguém o leve, que alguém o carregue. Então veja o esforço, a dedicação deste povo de levar aquele que era coxo para a presença de Jesus, para o encontro de Jesus. E tinham mais os cegos, precisavam ser guiados até Jesus. Tinha também os mudos, precisava fazer o gesto para ele entender de ir aonde estava Jesus. Tinha também os aleijados, que tinham dificuldades para caminhar. Não podiam caminhar com pressa, precisava ter tempo para caminhar. E diz, e outros muitos. A variedade de pessoas com problemas, com dificuldades, com limitações. Mas o interesse daquele povo era ir aonde Jesus estava e ouvir a sua palavra. E quando aquele povo começou a chegar e começou a formar uma grande multidão, Jesus estando ali com os seus discípulos, diz-nos a palavra que eles colocaram aquelas pessoas com problemas e dificuldades aos pés de Jesus. Certamente abriram caminho, abriram oportunidade, os sãos, para que aqueles com dificuldade, com problemas e enfermidades, fossem colocados à frente, aos pés de Jesus. E diz-nos aqui, e os puseram aos pés de Jesus. E o que fez Jesus? Ignorou? Fez que não viu? Não. O que diz a palavra? A palavra diz, e ele os sarou. Jesus curou aquelas pessoas que chegaram diante dele problemáticos, aleijados, coxos, cegos, mudos e outras variedades, diz-nos a palavra, e ele os
sarou. Não diz que ele sarou a alguns, por certo, ele sarou a todos quantos estavam ali naquela oportunidade. E o que fez agora, a partir do momento em que eles receberam a cura, em que eles receberam o milagre, foram curados, passaram a andar, passaram a enxergar, passaram a caminhar. Será que foram embora? Jesus, muito obrigado, eu recebi a minha cura, eu estou vendo, eu estou caminhando, eu estou perfeito e por aqui mesmo eu vou. Não é assim que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma o seguinte: de tal sorte que a multidão, os demais, se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver. Olha a quantidade de milagres que Jesus fez diante daquele povo. Este milagre é resultado da gratidão. Quando a pessoa é grato diante de Deus e reconhece o poder de Deus. E glorificava o Deus de Israel. E observe, havia mais milagres por fazer ainda. Este Jesus fez inicialmente e continuou o seu ensino, a sua pregação, conforme ele vinha fazendo. Chega em dado momento, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e confessa a eles o que está no seu coração. O que é que Jesus diz aos discípulos naquele momento? Ele diz a eles o seguinte: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Veja o cuidado, como Jesus se importa com as pessoas, como ele se importou naquele dia com a condição daquelas pessoas, para não despedi-las de qualquer maneira. Ele disse: já estão há 3 dias comigo, um lugar deserto, não tinha mantimento, não tinha alimento, não tinha nada ali. Mas tinha a palavra de Deus, que à medida que Jesus ia falando, ela ia sustentando aquele povo, ia alimentando o espírito, ia fortalecendo o físico, e as pessoas ficaram ali, os ex-enfermos, o ex-coxo, o ex-cego, o ex-aleijado, o ex-mudo, estava tudo ali, são e perfeitos na presença de Deus. Não arredaram o pé de perto de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: eu não quero despedir esta multidão em jejum, porque pode acontecer de no caminho da volta para casa, eles vão desfalecer, eles vão desanimar, vão ter algum problema, alguma dificuldade. E como que Jesus dizer: eu não quero que isto aconteça com eles. Eu quero que eles cheguem bem em casa e conte o que viram, o que aconteceu. E os discípulos, então, agora vão fazer uma pergunta a Jesus. Os discípulos olham para si e não têm a solução. Mas eles chegam diante de Jesus e dizem o seguinte: de onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar a multidão? Como que querendo despertar a atenção de Jesus, que no deserto não tinha nenhum lugar para conseguir pães para uma multidão de 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Onde conseguir isto? De última hora. Não teria como. Mas Jesus não se deixou levar por isso. Ele certamente com esta pergunta diz: bom, já que não tem jeito, então fazer o quê? Deixa eles embora. Não foi isto que Jesus respondeu. Veja como Jesus, ele é persistente em ajudar, em suprir a necessidade e abrir a mente e a compreensão dos seus discípulos para que eles possam ter experiências diante de Deus, para que os milagres possam acontecer. Jesus faz uma outra pergunta e diz então o seguinte: quantos pães tendes?
Ou seja, o que é que vocês têm? E eles então respondem. E disseram, 7 pães e uns poucos de peixinhos. Bem, o que era isto para uma grande multidão? De quase 10.000 pessoas ou mais. O que era isso para uma multidão? 5 pães, ou 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus, quando pegou estes pães e estes peixes, mandou que o povo se assentasse. Então observe que o povo estava em pé, ouvindo em pé. E ninguém se cansava. Por quê? Porque a palavra de Jesus não cansa ninguém. A palavra de Jesus, quando está sendo proclamada na unção e no poder do Espírito Santo, conforme Jesus aqui estava, ela mantém o povo, ela mantém a saúde, ela mantém o povo despertado. Não tem canseira, não tem enfado, não tem desânimo. Não. O povo está atento ao que Jesus está dizendo. Mas agora, como precisava atender a este povo, Jesus manda que o povo se assente no chão. Não tinha cadeira, não tinha banquinho, não tinha gramado, não tinha nada. Era sentar no chão. Se você estivesse lá, você sentaria no chão? Ou você iria procurar uma cadeira almofadada para sentar? Lá não tinha. Era deserto. Tinha que sentar-se então no chão. E foi o povo, sentou-se no chão. Não ignorou a ordem de Jesus. O povo assentou-se no chão. E então Jesus toma agora os 7 pães e os peixes e apresenta a Deus. E diz o seguinte, e tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, Jesus agradeceu a Deus por aqueles pães e peixes que chegaram às suas mãos. Fisicamente, era pouco para uma multidão, mas Jesus apresentou diante de Deus o Pai. No início nós observamos, eram poucos pães e muita gente para comer. Humanamente, aqueles pães não dava para 2, 3 pessoas, que dirá para uma multidão como aquela, faminta, 3 dias em jejum, precisando se alimentar. Mas observe, Jesus deu graças, partiu aquele pão, deu aos discípulos, os discípulos à multidão, depois ele fez da mesma forma com os peixes, e diz-nos aqui, e todos comeram e se saciaram. Todos. Os 4.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Todos eles comeram a ponto de não ter mais fome, se saciaram. Todos comeram, se saciaram, e quando terminaram de comer, o Senhor Jesus mandou que recolhesse a sobra. As coisas de Deus não se perde nada, não é para se desperdiçar nada. É para aproveitar tudo. Então Jesus fez essa distribuição e mandou depois recolher o que havia sobrado. Veja que Jesus já tinha feito alguns milagres ali. Ele tinha curado. O que é a cura? A cura é o milagre. O que é milagre? Milagre é uma operação de Deus que não tem explicação racionalmente. O milagre, ou você aceita pela fé, ou você não aceita. Ou crê, ou não crê. Não tem como explicar o que é milagre. Milagre é milagre. Como é que um cego passa a enxergar? Não sei, é um milagre. Como é que um coxo passa a andar? Não sei, é milagre. Um aleijado passa a andar são, perfeito. É um milagre. O mudo, como é que o mudo passa a falar? É um milagre. Então, milagre ou se aceita, ou se duvida. Mas a evidência do milagre nos leva mais a crer do que a duvidar.
Agora, não existe explicação como o milagre acontece. E ele acontece em milésimos de segundo. Não dá para precisar quanto tempo se leva para concluir um milagre. Ele é imediato, é instantâneo e é perfeito. Era isto o que Jesus estava realizando diante daquele povo, por isso que a multidão sentiu-se maravilhada, porque elas entenderam aquilo como sendo maravilhas de Deus que estavam sendo operadas em meio àquela multidão. E todos foram abençoados. Foram felizes os enfermos, o coxo, o mudo, o aleijado, o cego e outros mais. Tanto eles como aqueles que os trouxeram com tanta dificuldade pelo caminho, mas agora, quando chegasse o momento de retornar, não iam ter a mesma dificuldade em levá-los de volta para casa, porque cada um deles iria caminhando com as suas próprias pernas. Era o resultado, era a prova evidente do milagre de Deus realizado através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Jamais deixará de ser o que é. E o mesmo poder com que ele operou aqueles milagres, ali próximo àquele mar, na Galileia, naquele deserto, ele ainda hoje tem este mesmo poder para curar, para libertar, para transformar, para salvar, para renovar, para encorajar. É um milagre de Jesus. O milagre está no poder do nome de Jesus. E observamos aqui, todos aqueles comeram. E agora, quando se recolhem 7 cestos cheios de pedaços, depois de ninguém mais ter vontade para comer, já tinham comido o suficiente. E o evangelista escreve: ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui está mais um milagre. Além do milagre fisicamente nas pessoas, nós vemos aqui o milagre dos pães. Antes de Jesus dar graças pelo pão e pelos peixes, eram 7 pães e alguns peixinhos. Depois que Jesus deu graça e partiu o pão e os peixes e distribuiu, o milagre aconteceu. Porque se antes havia pouco pão e muita gente, ao terminar o milagre, havia muito pão e poucas pessoas. Por quê? Porque 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças, que todos eles comeram, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pães. Parece que daria para mais uma outra multidão comer aquele pão, quando a princípio eram 7 pães e alguns peixes. Quando terminou, eram 7 cestos cheios de pães e uma multidão saciada. Agora, este milagre, eu entendo que ele acontece naquele momento que Jesus apresenta a Deus o Pai e dá graça. Ele diz o seguinte: e tomando os 7 pães e os peixes e dando graças. Jesus, antes de milagres, ele sempre deu-nos o exemplo de demonstrar diante de Deus a gratidão. Aqui primeiro Jesus deu graças, depois partiu e aconteceu a multiplicação. Por isso eu disse, a gratidão precede os milagres. Outro caso que Jesus, que está registrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11, o versículo de número 25, veja bem, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai.
Jesus estava demonstrando a gratidão diante de Deus. Por quê? Ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Segredos de Deus que são ocultos dos sábios segundo o mundo, mas são revelados aos pequeninos que ousam crer e confiar em Deus. O segundo momento em que Jesus deu graças, nós encontramos aqui no Evangelho de Jesus, escrito por João, quando Lázaro, o seu amigo, tinha morrido, e Jesus, quando foi vê-lo, já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Jesus, então, falou com Marta, com Maria, com as pessoas que ali estavam. Jesus chorou, sentindo a morte do amigo, mas perguntou: onde o puseste? Então levaram Jesus até o sepulcro, aonde tinham colocado Lázaro, que de 4 dias já estava sepultado. E quando Jesus chega diante daquele túmulo, veja bem, Jesus pede a eles o seguinte: tirai a pedra. Marta então diz: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, diz-nos o versículo 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, observe, era comum na vida de Jesus, antes de qualquer milagre, demonstrar a gratidão diante de Deus. Lá em ocultar os seus segredos dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos, ele diz: Pai, graças te dou. Diante da morte de Lázaro, ele deu graças diante de Deus e disse: eu bem sei que tu sempre me ouves. Graças eu te dou, ó Pai. E aqui, diante desta multidão, com apenas 7 pães e alguns peixinhos, Jesus tomou nas suas mãos e deu graças. Demonstrou diante de Deus a gratidão por aquilo que tinha. E em todos eles, depois desta demonstração de ação de graças, de gratidão de Jesus para com Deus, o milagre aconteceu. Quando Paulo escreveu a epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 18, ele deixou lá gravado as seguintes palavras: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, que coisa interessante é aprender com Jesus. Jesus é o nosso professor, é o nosso mestre, é o nosso referencial, é o nosso salvador, é o nosso provedor, é o nosso companheiro, é aquele que se dispõe, quando nós sairmos com fé e em seu nome, para pregar a sua palavra, para ensinar, para orar em seu nome, para que os milagres aconteçam, diz-nos a palavra, que os discípulos, tendo saído, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aprender com Jesus
é aprender certo. Aprender com Jesus é resultado garantido de vitória, de milagre, de cura, de libertação, de salvação, de transformação. E tudo isto quando se demonstra diante de Deus a gratidão. Jesus é o nosso exemplo nisto também. Nós precisamos aprender com Jesus a ser grato a Ele por tudo. Demonstrar a gratidão e saber que tudo parte de Deus o Pai. E tudo que recebemos, recebemos por bondade, misericórdia e graça de Deus. Então, veja que interessante. Antes daquela multidão, era muita gente e pouco pão. Depois das ações de graças de Jesus, se tornou muito pão, e aquele número que era muito de pessoas, em relação ao que sobrou, se tornou pequeno. Então, existem aqui duas visões importantes que nós precisamos aprender. Primeiro, diante de uma situação difícil em que nos encontrarmos, seja no trabalho do Senhor que estivermos realizando, se nós olharmos fisicamente as condições, as necessidades que exigem e os recursos que nós temos em mãos, se nós olharmos pelo prisma humano e físico, nós não teremos nenhuma possibilidade, nenhuma condição de resolver aquela situação. Mas se nós olharmos pela segunda visão, o que Deus pode fazer depois que nós pegarmos aqueles recursos que nós temos, que aos nossos olhos são limitados, são poucos, não dá para suprir a necessidade, e apresentarmos diante de Deus com ações de graça, dizer: Senhor, aqui está, graças te dou, Senhor, porque o Senhor ouve, porque o Senhor responde, porque o Senhor multiplica, porque o Senhor opera pelo seu poder. Quando nós fizermos a semelhança de Jesus, depois de darmos ações de graças a Deus, aquilo que antes era limitado, Deus faz com que se torne ilimitado. E todas aquelas necessidades e problemas que para nós eram insolúveis, elas passam a ter solução. O segredo, a gratidão. Antes de demonstrarmos a ação de graça, a gratidão diante de Deus, a visão está limitada ao que é físico. Depois que nós apresentamos a Deus, a visão passa a ser espiritual. Nós passamos a enxergar o que Deus pode fazer. Porque o impossível para nós é possível para Deus. Então, quando eu pego o impossível, apresento a Deus e dou graças a Ele, Ele opera o milagre. E aquele impossível na minha mão se torna possível com a operação do poder de Deus. Por isso é que nós não podemos nos esquecer nunca de demonstrar gratidão a Deus. Primeiro, porque pelo que Deus é, o seu poder, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua forma de operar. E segundo, por aquilo que Deus faz em nosso favor, em favor dos nossos semelhantes. Porque Deus é assim. Ele faz, Ele opera. Mas se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é Ele ver a sinceridade do nosso coração em demonstrar diante dele
a gratidão. Reconhecer que nós somos falhos, pequenos e finitos. E o problema grande, as necessidades grandes. Mas reconhecer que há um Deus grande, poderoso, que para ele não há impossíveis e que com ele está o poder de operar todas as coisas. Quando confiamos nele, ele desce, ele opera, ele realiza, ele faz. E depois que fizer, nós temos que voltar a ele e agradecer pelo que ele fez. Agradecer. Se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Se não fosse o Senhor, não havia salvação de almas. Se não fosse o Senhor, não haveria cura de enfermos. Se não fosse o Senhor, não haveria libertação de oprimidos. Mas com o poder do Senhor, estas coisas aconteceram. Então, qual é a lição? Gratidão. Baseado no exemplo da multiplicação dos pães, da ressurreição de Lázaro, em Deus ocultar as coisas dos sábios entendido e revelar aos pequeninos. Nesses 3 pontos, Jesus disse, graças te dou. Eu e você precisamos aprender isso. Vamos aprender. Vamos ser úteis nas mãos do Senhor. Vamos ser um instrumento de valor. Deus conta comigo. Deus conta contigo. Deus conta com você, com o irmão, a irmã, o obreiro, o crente, o fiel, o sincero, o verdadeiro. Seja leal a Deus. Deposita a tua vida nas mãos do Senhor. Agradeça a Ele por aquilo que lhe chegar às mãos e Deus fará um milagre acontecer. Que Deus continue nos ajudando a sempre crer na sua palavra e seguir pelas suas pisadas, para que o nome do Senhor seja para sempre glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.